Então, eu costumo sempre dizer, avião não cai, ele é derrubado. Isso, é isso que eu ia comentar. Comandante, dessa conversa que nós tivemos alguns meses atrás, ele me falou, né? Inclusive viajávamos aí pelo Brasil aí de avião, né? Acho que esse ano eu viajei mais de avião do que toda a minha vida. E ele comentou isso, né? O comandante comentou que o avião não cai, é derrubado. Olá, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao canal da M7, em mais um episódio aqui do podcast da M7. Para quem não me conhece, sou Cristiano de Almeida, CEO da M7 Consultoria, Treinamento e Desenvolvimento. É um prazer aqui, uma honra tê-los novamente conosco. Antes de nós apresentarmos nossos ilustres convidados de hoje, vamos aos recados iniciais. Não esqueça de compartilhar o vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que nós possamos aí dar uma força aqui no nosso canal, para que ele cresça e possa atender ainda mais a todos aqueles que buscam uma consultoria, não só na área profissional, mas também na área pessoal, também aí na questão da consultoria empresarial, consultoria pessoal e demais serviços agregados. Também não se esqueçam de clicar aqui no link da descrição, onde vocês terão acesso aos nossos cursos. Agora nós temos a plataforma EAD na plataforma Guru dos cursos livres da M7 Consultoria. Então você vai encontrar gestão de pessoas, vai encontrar ali oratória, planejamento financeiro e outros cursos também gratuitos que vocês possam acessar. Também é bom que se diga, os valores dos cursos são bem acessíveis para que todos tenham acesso. Então, conto com vocês lá também nessa parceria. Além disso, temos também aqui no link da descrição o vídeo em podcast. Então, você pode escutar no carro, pode escutar aí no seu celular, aonde você achar melhor, além de nos assistir aqui no YouTube. Sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso podcast de hoje, nosso episódio. Eu estou aqui muito honrado com a presença deles. Estamos aqui com o comandante Pinheiro. Seja bem-vindo, comandante. Obrigado. Comandante Custódio, seja bem-vindo, comandante. Muito obrigado. Eles são da Skyjet Flying, Transportes Aéreos e Importação Limitada. Mas antes de começar aqui com os nossos convidados, começar o nosso podcast de hoje, eu vou passar aqui as mãos deles. Na verdade, eu vou pedir para entregar para eles aí no melhor local que eles queiram a caneca da M7 Consultoria. Tá? Se você também quiser adquirir essa caneca, tem aqui os passos no link da descrição. Eu vou pedir para entregar no local mais apropriado para vocês. Tá? Espero que vocês gostem também. E você que queira ter acesso e queira adquirir a caneca, o link e os passos terão aqui na descrição. Comandantes, fiquem à vontade para se apresentarem, contar um pouco da experiência de vocês. Nós temos muitas perguntas, né? Nós divulgamos aí que vocês viriam hoje no nosso episódio do podcast. Surgiram perguntas muito interessantes e também de alguns eventos atuais. Fique à vontade. Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje na companhia do meu ilustre comandante Pinheiro, Cristiano, aqui para falar um pouquinho sobre aviação, contar um pouquinho da nossa experiência. Afinal de contas, eu estava ali pensando agora há pouco, são 37 anos de experiência de aviação, foi brevetado em 20 de março de 84. Caramba! E até onde eu sei, o meu comandante aqui do lado é brevetado desde 65. Então 54 já 54 anos. Nossa, então são quase 90 anos de experiência aqui. Olha que coisa. Muito bacana, muito bom. Né? E estamos aí para falar um pouquinho da aviação, falar um pouquinho do nosso trabalho, esclarecer algumas dúvidas que normalmente as pessoas possuem, né? E mostrar um pouco também do nosso trabalho que nós desenvolvemos com uma empresa que nós criamos. Dois loucos, em plena pandemia. Empreendedores. Dois loucos. Em plena pandemia, criamos uma empresa, a Skyjet Flying Transportes Aéreos e Importação, que no início a ideia era fazer fretamento aéreo. Bem no meio da pandemia, baixaram todos os aviões, Sim. O negócio ficou feio, e aí surgiu a necessidade de traçar uma nova rota. E essa rota surgiu na parte de importação de peças de reposição para pequenas aeronaves. É onde hoje é o nosso foco de atuação. Perfeito. Então troca-se loucos, né, por empreendedores. É a mesma coisa, tá? Por aviação. Além disso, também a nossa intenção é prestar assessoria aeronáutica, consultoria empresarial. O empresário quer comprar um avião, então ele consulta com a gente. Nós vamos escolher o avião adequado, o preço adequado, para que ele tenha a máxima satisfação e proveito com a aeronave que vai adquirir.
O empresário, quando compra qualquer avião porque é bonito, normalmente não vai ter um sucesso. Então, ele precisa de uma consultoria aeronáutica, que é operar na fazenda, que é para voos internacionais. Cada tipo de avião propõe alguma coisa. Então, vamos também fornecer a completa assessoria para qualquer tipo de avião, importação de peça. Um dos nossos motivos nisso, criar essa empresa, porque partiu de um bate-papo muito informal, é baixar os custos hoje da operação em aviação. Perfeito, é uma consultoria aérea, digamos assim. Sim. Nós, como disse o comandante, temos a proposta de termos uma alternativa a essa prestação de serviço. Perfeito. Principalmente voltado àquele piloto que tem o seu pequeno equipamento, sua pequena aeronave, que esteja em lugares remotos, fora do eixo do sudeste, da região sul-sudeste. Sim. Então, o foco é atender esse pessoal da região norte, região amazônica, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, e suprir a necessidade de peças para a manutenção dessas pequenas aeronaves e dar a consultoria que for necessária. Essa área que o comandante Custódio falou é uma área que tem muito avião por causa da deficiência de estrada, garimpo, fazendas, dificuldade de estrada. Então o avião é muito usado. E esses aviadores ficam praticamente órfãos. Eles não têm uma boa oficina perto, a dificuldade de comunicação, importação de peça. Nós estamos entrando com esse propósito. A Skyjet entra com esse propósito, facilitar a vida desses aviadores e baixando o custo. E no caso há um déficit dessas áreas para conseguir, como o comandante citou, são áreas afastadas de fazenda, você citou o garimpo também. Cidades como Itaituba, Santarém, Alta Floresta, Jacareacanga, onde tem uma concentração de avião que prestam serviços para garimpo. Entendi. Pela falta de estrada. Voam muito, tem pouco contato com manutenção e as facilidades de importação. Através dos nossos contatos nos Estados Unidos, então nós facilitamos essa importação e já fizemos em nome da própria pessoa. Ele vai receber no local de residência a peça que ele solicitar. Muito bom. E existe uma demanda então no mercado? Um prazo muito curto. Sim. Um prazo curto também. Sim. Isso é importante, né? Sim, existe uma demanda. O número dessas aeronaves é um número muito alto, muita aeronave. Sim, aqui no eixo sul-sudeste, então existem oficinas de excelente qualidade que prestam também excelente serviço, mas é mais voltada para aquele executivo, o jato comercial, o jato particular, melhor dizendo. Sim. Então, fora do foco dessa região norte e nordeste, onde realmente existe essa deficiência de chegarmos até eles, nesse atendimento. Então, estamos aí. A proposta da Skyjet Fly é de realmente atender esse pessoal na sua necessidade de manter a sua aeronave em condições operacionais e sua manutenção em dia, trazendo as peças necessárias para que essas manutenções sejam feitas. Então, o nicho, o feeling hoje, digamos assim, da Skyjet Flying é atender esse mercado, digamos assim. Esse mercado de pequenos aviões, os monomotores que estão na região amazônica. E também a prestação de serviço, como abertura de empresas, táxi aéreo. Bom, bacana, isso é bom. Entramos em todo esse segmento de aviação. A pessoa está com 3, 4 aviões numa região amazônica. Nós montamos a empresa para ele, junto à ANAC, dando toda a assessoria, como confeccionar os manuais operacionais, manuais de manutenção. Prestamos todo tipo de assessoria. É uma consultoria bem centrada, né? Além do treinamento, né? Isso eu ia perguntar. Tem um treinamento também agregado? Existe esse nicho também, que a Skyjet está em condições de fornecer esse treinamento a esse pessoal, direcionando para que o trabalho que ele vai desenvolver no seu serviço seja o mais padronizado possível dentro dos padrões exigidos pela ANAC. ANAC, né? É ANAC? Isto, ANAC. A Agência Nacional de Aviação Civil. Ok, perfeito. Até para não perder a pergunta aqui,
Hoje qualquer pessoa pode ser piloto? Existe um treinamento que nem vocês vão prestar também esse treinamento? Por exemplo, eu quero ser piloto, eu quero... É o brevet que fala? Sim. Seria sim. uma espécie de habilitação para Sim, poder... Sim. Essa é a primeira carteira. Tem que ter a saúde boa, passar pelos exames que são credenciados, examinadores que são credenciados pela ANAC. Sim. Passou no exame muito bem. Bom, faz a inscrição, existe um calendário de provas e depois tem os aeroclubes que prestam a parte de horas de voo, treinamento prático e também dão o treinamento teórico. E tem que ter um tempo de voo, é isso? Um tempo de horas? Sim. E hoje em dia, que é interessante, comandante, na nossa época fazíamos essas horas de voo apenas com a exigência de ter o 2º grau. Hoje não, hoje já temos várias faculdades de ciências aeronáuticas, né? Que já um faculdades. pouco... Caramba, faculdades. então mudou bastante, né? Mudou bastante dos tempos para cá. Se não me engano, é uma aqui em São Paulo e parece que tem mais uma outra que eu não tenho certeza. Rio Grande do Sul também. E o curso seria de curso de aviação? Paraná tem. Nível superior. Nível superior. Nível superior. É diferente de várias formações que nós tivemos, que a maioria dos pilotos de décadas passadas eram oriundos das Forças Armadas, né? Sim. Havia uma formação teve uma debandada muito grande de bons pilotos na época da transição de governo militar para governo civil. Sim. Na época do presidente Figueiredo, que entregou para o Sarney, né? E nessa época, muitos pilotos, a aviação militar ficou um pouco sucateada, vamos dizer assim. Teve épocas que nem sequer combustível existia disponível na Força Aérea. Então, de lá saíram muitos pilotos excelentes, que alguns estão até hoje voando. Mas no caso, quem procura isso é quem pretende comprar um avião, pretende trabalhar na área, seria isso? Não necessariamente? Começa pelas empresas comerciais. Sim. A compra de um avião é a necessidade que obriga uma pessoa, um executivo, um fazendeiro, pela distância Exato. da residência dele até a fazenda, pela dificuldade de estrada. Então, isso que faz com que ele vá atrás de um avião. Entendi. E a consultoria que nós vamos fazer é que escolher o avião certo para ele, para que ele gaste menos e tenha um uso melhor do avião. Alguns proprietários de avião fazem o curso de pilotos, ou seus filhos fazem o curso de piloto. Alguns contratam piloto. Entendi. Então, no caso, até temos muitas perguntas aqui a respeito da aviação, digamos assim, até segurando aqui para colocar no melhor momento. No caso, antes de nós continuarmos, os comandantes poderiam falar um pouco da experiência de vocês como comandante, como começou isso, como que vocês escolheram essa profissão, como que... para nós termos uma base para as próximas perguntas. Fique à vontade. Isso normalmente surge sempre de uma inspiração, né? Eu, por exemplo, a minha história é bem interessante. Começou com 5 anos de idade. Caramba. Morando no interior do Paraná, onde meu saudoso pai era contador de uma grande empresa de ônibus. E essa empresa, o proprietário possuía algumas fazendas. E essas fazendas passou-se a responsabilidade do meu pai como contador, na época, de fazer todo esse trabalho de contabilidade junto às fazendas. E para percorrer essas fazendas, a empresa dispunha de uma pequena aeronave, um Cessna 172, onde, em um período, meu pai trabalhava na empresa de ônibus e na parte da tarde, logo depois do almoço, corria as fazendas, né? E na chegada na cidade, dava um rasante em cima da cidade, tínhamos uma pessoa que trabalhava conosco, que era um motorista, e eu, 5 anos de idade. Então, ela, Juninho, seu pai chegou, vamos até lá buscar seu pai. Aí era a maior alegria, porque havia um avião, os olhos, né, se encantavam com aquilo. E eu não sossegava enquanto meu pai não pedia o piloto, deu uma volta com o menino. E ali surgiu o amor, a paixão. E primeira pergunta que faziam para mim, o que você vai ser quando crescer? Piloto de avião. Caramba. E ali Bacana. surgiu o amor. Isso aí, então, se eu já estou com 57 anos de idade, olha, isso aí surgiu com 52 anos atrás. E o tempo passando, vim para São Paulo, com 12 anos de idade.
E com 12 anos, morava na região do Brooklyn. Dali escutava aquele barulho no aeroporto de Congonhas. E tinha a famosa prainha, que a gente sempre fala, que aquilo foi também muito inspirador para as crianças na época que almejavam um dia Sim, chegar. imagino. E ali eu ficava por horas vendo as operações. Cheguei ao ponto, outro dia eu estava me lembrando, em plena chuva, mas chuva torrencial. Só estava eu e meu pai com guarda-chuva assistindo as operações no aeroporto. É bem interessante. Então Boas surgiu histórias. da paixão, aí você fez o Isso, curso? aí sim, não. O interessante é que eu comecei como mecânico. Comecei como mecânico e a intenção sempre foi vontade de voar. Sou especialista em motores, Bacana, isso é motores bacana. convencionais, motores a reação, sistemas hidráulicos, a parte de estrutura, mas me especializei mais na área de motores. E depois dali foi o passo para seguir para Começar a carreira, digamos para assim. começar a carreira voando. Aí no caso voltamos àquela pergunta, né, tira o brevet, faz o curso, Sim, aí próprio para piloto, sim, no caso? sim. Esse brevet é o de piloto privado. Esse é o início de Ah, tudo. tá. É um primeiro documento, digamos assim. Uma carteira de piloto que não te dá direito a nada. Ele é um piloto amador. Ah, Dá entendi. direito a voar em aeroclube. Aí começa a vir os cursos, piloto comercial, piloto sim, por sim, instrumento, linha aérea. Aí já dá para voar grandes aviões. Entendi. Então é uma caminhada, digamos assim, né? Do básico ao avançado. Olha, ele é considerado, quando chega a linha aérea, ele é considerado curso superior. É por isso que hoje já está as faculdades aí, né? Já tem as faculdades. Hoje demora 10, 15 anos para chegar a um piloto de linha aérea comandante de um jato comercial. Caramba. É uma caminhada, 10, bastante 15 anos. longa, bastante longa. E cara, E realmente cara, precisa cara, muito amor. E cara. Bastante cara. bem dispendiosa. E tem que ter experiência, né? Porque mexe com vidas, né? É uma Sim. coisa... Eu acho que a profissão do piloto é a única profissão que não admite o erro. Você paga com a vida. Sim. Então, o piloto não pode errar. Por isso que é importante o bom treinamento. E no caso do comandante também foi a mesma inspiração? Do comandante Eu custódio? sou um pouco mais velho que ele. Eu desde criança, segundo a minha mãe, eu subia numa árvore e ficava com a mão lá. Avião está voando. Em 65 eu comecei no Aeroclube de Uruguaiana. Em 1965. E voei até 2018. Foram 54 anos. Caramba. O número de horas de voos eu não acompanhei. Mas deve ultrapassar 25 mil horas de voo nesses 54 bastante. anos de aviação. Eu parei há 3 anos atrás, mas nunca me afastei totalmente da profissão. Continuo contato com os amigos e agora com a Skyjet, então vai ser um jeito de a gente se aproximar mais da aviação. E os comandantes acompanharam, então, as fases áureas aí das grandes companhias aéreas que existiam. Descobrimentos. Varig, né? Era Varig, VASP. Cheguei a conhecer a Paner. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Várias empresas, Rio Sul. Hoje reduziu muito a frota aérea, mesmo porque existe mais estradas. E também existe mais aviões pequenos, particulares, né? Os aviões privados. Existe muito mais. Hoje eu imagino que a aviação comercial deve ter uma frota em torno de 350 aeronaves. Caramba. Ultrapassou um pouquinho, comandante. Já ultrapassou? Eu estava vendo esses números em torno de 450 aeronaves. Já. E não para de crescer. É um número muito bom. Até pequeno para a população brasileira. Sim. Comporta mais o Brasil. Comporta mais. Tudo é uma questão de custo, poder aquisitivo do brasileiro. Nos Estados Unidos, proporcionalmente a frota é milhares de vezes superior ao número de habitantes. Mas o americano tem um poder aquisitivo melhor que o nosso. Aviões privados, hoje eu tenho a impressão que devemos estar passando de 4 mil aviões privados. Então, quer dizer, nós temos praticamente quase 1000% a mais. Caramba, bastante coisa. E é nesse nicho de mercado que nós estamos entrando.
E a denominação é avião comercial, avião particular, comercial e os... Sim, são... Tem os agrícolas, tem os aviões agrícolas, tem os aviões comerciais que só transportam cargas, são os cargueiros, tem os de passageiro. Tem Os passageiros é o comum do aeroporto. É o E comum. E até as aeronaves de lazer, né? Esporte, as esportivas também. Né? Planadores. Exato. Que são aqueles aeronaves. bimotores? Não, Monomotor tem ou não se monomotor, aplica mas essa... Não. A classificação de motor, ela... às vezes o pessoal faz, um avião bimotor, pode ser um avião comercial, não é? Não, existem aviões bimotores particulares também. Tá? Jatos particulares. Muito sofisticados. Depende Imagina. muito do poder Imagina. aquisitivo, né? De quem tá No ali Brasil operando. já tem avião jato executivo num preço FOB de 80 milhões de dólares. Nossa, 80 milhões. De dólar. de dólares. Esse preço FOB. Isso se aplica também a helicóptero? Sim, está no Sim, mesmo é segmento mesmo aeronáutico. nicho. Exato. Seria um Se brevet aplica também, a também. mesma coisa mesmo? Sim, existe Sim, também. custo diferenciado também com uma- existe o piloto privado, helicóptero Isso, comercial, piloto comercial. instrumento, piloto de linha aérea de helicóptero. Todos isso de acordo com o tamanho do avião, a capacidade de passageiro, o peso de decolagem. Né? Entendi. Tem toda uma classificação, tem Tem, todo sim. uma análise, digamos Sim, assim, né? sim. Isso é até muito importante também. Claro que nós vamos aproveitar aqui os comandantes aqui para tirar as dúvidas, né? Nós recebemos muitas dúvidas aqui a respeito da aviação, das viagens, enfim. Inclusive eu tenho várias, né? Até se falando, até conversando até com o comandante há algum tempo atrás, alguns meses atrás, a questão da segurança do avião. Diz que se diz, né? Que é o transporte mais seguro do mundo. Sem dúvida, Bastante seguro. sem dúvida. Inclusive, É mais seguro. É o mais seguro do mundo. É o Um mais automóvel seguro, na mais estrada. seguro, muito mais seguro. E até a aviação no Brasil, em termos de legislações, fiscalização, ela é uma das mais exigentes. Tá? Do Brasil. No Brasil, ela é bastante exigente, muito exigente. Muito bom. Padrão excelente de exigência de manutenções e tudo mais. Então, eu costumo sempre dizer, avião não cai, ele é derrubado. Isso, é isso que eu ia comentar. É? O comandante, dessa conversa que nós tivemos alguns meses atrás, ele me falou, né? Inclusive viajávamos aí pelo Brasil aí de avião, né? Acho que esse ano eu viajei mais de avião do que toda a minha vida. E ele comentou isso, né? O comandante comentou que o avião não cai, é derrubado? Eu falo, uma forma bastante humorada de falar, assim, bem que nenhum avião é bom, não tem graça nenhuma um avião cair, né? Mas, às vezes, as pessoas, elas têm um estigma de dizer que, nossa, está caindo muito o avião. Não está caindo muito o avião. Existe um estudo, a coisa até mais engraçada eu falar. Morre mais gente no mundo em acidente de carroça do que em acidente aéreo. Caramba. É incrível falar isso, mas é verdade. A questão é que o acidente aéreo, ele acontece em proporções tão menores que quando há um acidente do outro lado do planeta, nós ficamos sabendo aqui. Entendi. Agora, e as carroças É verdade. que se acidentam Existe, por aí exato. afora? Ninguém sabe. Existe um acompanhamento, né, no caso. Exato. Então, é extremamente seguro. Muito seguro. O avião, realmente, ele foi feito para voar e não cair. E no caso é tudo feito no... É verdade isso? É feito no piloto automático e o comandante ele só acompanha? Hoje em dia? Ou Os sempre foi assim? aviões mais modernos, Sim. sim. Aos mais modernos. Os mais modernos. Os antigos ainda são com a mão, é tudo manual. É piloto, copiloto, é isso que fala? Comandante? Sim, pode ter piloto, Sim. copiloto, a tripulação mínima, isso é estipulado para cada tipo de avião. Há aviões que somente um piloto, há aviões que são 2 pilotos, o comandante e o copiloto. Voltando aos aviões mais modernos, hoje tem aviões que o piloto fica praticamente proibido de pôr a mão. Caramba, eu já ouvi falar disso também, já ouvi usado falar. na eletrônica, o piloto automático, os equipamentos de bordo, navegação, hoje são muito sofisticados.
E a São B- muito precisos também. Isso é bom, né? A tecnologia vai acompanhando, né? Mas os antigos, aqueles antigos da Varig e da VASP, não tinha essa tecnologia, era mais manual, digamos assim. Eram Eram mais manual. analógicos, sistemas analógicos, não tinha hoje a sofisticação computadorizada que tinha. Era aquele voo clássico, mas não era menos seguro, não, de forma alguma. Entendi. Na cabine era composta de um comandante, um primeiro oficial, um copiloto, e existia o engenheiro de voo, o flight, ali do lado, que tinha um painel onde ele ia monitorando as performances da aeronave, né? Consumos de combustível, monitorando, enfim, toda a performance da aeronave durante um voo. Então era uma equipe extremamente entrosada, existia uma sintonia enorme entre todos esses profissionais. E isso tornava o voo muito seguro, não quer dizer nada. E dessa experiência que houve, dessas equipes, é que foram surgindo os programas de computadores que hoje gerenciam os voos nesses equipamentos mais modernos. Bacana. Inclusive, como se diz, é por módulo, né? Que faz pelo... Como se fosse um videogame, uma cabine. Também tem esse treinamento. Já tem aviões É que me hoje fugiu o não nome tem agora. mais o manche, é por joystick. Isso, exato. Esse joystick vai a informação para um computador, esse computador analisa velocidade, altitude e manda a informação para os comandos de voo, Caramba. somente o necessário e E o o mais mais- adequado. E o mais interessante disso aí, que o comandante colocou, no momento, eu falo brincando às vezes, que atualmente há um conflito entre o humano e a máquina, né? O caso do computador. Qualquer movimento que seja feito nesse side stick que não seja adequado à performance da aeronave, o computador não aceita, Entendi. né? Fica brigando com Há o um ser humano. conflito. Fala, não, você não vou aceitar isso que você está fazendo. O computador só vai mandar para os comandos de voo a quantidade certa. Ele não manda errado. Então, uma pergunta que também é recorrente, a questão da... existe uma altura definida, né? Que são 10 mil pés, é isso? Porque o avião possa... Ou não tem... Não. Existem nós falamos altitude. Altitude. Né? Altitude. A altitude ela é sempre levada em consideração a pressão padrão a nível do mar, né? E a altura é com relação ao local em que ele está, né? Que normalmente São Paulo, por exemplo, nós estamos aqui a praticamente quase 3 mil pés, 2.600 por aí. 780 então, pés. Exato. Então, Metros. em pés, né? E dali daquele local, a altura, né? Em relação ao nível do mar, altitude. Entendi. Né? Então, as altitudes são estipuladas de acordo com as aerovias, de acordo com o tipo de aeronave. Existem as aeronaves de pequeno porte, onde são voos visuais, então elas podem ir até, de acordo com a carta náutica da região onde está operando, então ela pode navegar até uma certa altitude, né? A partir daquela altitude acima, entra num espaço aéreo controlado, aí já muda o padrão. Então precisa ver se o equipamento também ele tem limitações para se atingir determinadas altitudes. Aeronaves que são pressurizadas ou não, né? Então por isso que para cada tipo de aeronave ela está habilitada a voar numa certa altitude. E existe uma comunicação para elas não entrarem Sim, o espaço aéreo é totalmente controlado. controlado Sim. pela torre, é isso? Do aeroporto ou a Tem o comunicação de centro. avião para avião? Não, Tem então os são centros de centros de controle, centros de controle. tem os centros os controles de aproximação e tem as torres de controle. Entendi. Existem terminais, a área terminal que Terminal. nós falamos, TMA. Aí tem Então tem a TMA São Paulo, que engloba São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, Campinas, São José dos Campos, uma parte. Então ali é um controle dessa área terminal. A partir do momento em que a aeronave decola de um desses aeroportos nessa região e atinge uma determinada altitude e uma rota, né, já pré-determinada, ali já passa a ser um controle, um SINDACTA. Entendi. Existe, que é um controle do espaço aéreo
do trajeto em que essa aeronave vai desenvolver para determinado lugar. Uma outra pergunta também é a questão da bendita turbulência. O que se deve à turbulência? Algum avião já caiu por causa disso? Porque realmente tem turbulências que, na experiência dos comandantes... Não é para cair, porque a turbulência não é perigosa. É o que? É o vento? Ela é desconfortável. É. São diferenças de temperatura no ar. Entendi. Isso que é Essa bom conversar com os diferença de comandantes, né? temperatura Sempre... é que faz. No quente o avião vai descer, no frio ele vai tentar subir. Entendi. Essa é a turbulência. E nessa que assusta muitas pessoas, que veem a asa balançando, Sim. Meu Deus do céu, tá balançando, tá perfeitamente Normal. normal. Parece que vai arrancar, parece que já ela vai sair voando. Já é desconfortável. projetada para isso. E Desconfortável. outra Mas não é coisa, perigoso. É bom graças a Deus que a asa bate. Porque se não batia, ela quebrava. É bom saber, é bom. São boas essas informações pra gente... Então, Realmente era um medo, há mas... uma flexibilidade, já a engenharia já dimensionou isso, que elas podem se flexionar, é normal, é perfeitamente normal. Então a turbulência, como disse o comandante Pinheiro, ela é desconfortável, mas não há perigo algum. Não há perigo algum. É bom saber, né? Para as próximas viagens é bom saber. Comandantes, até uma pergunta também aqui, sabendo que os senhores estariam aqui, é a questão do caso da Maria Mendonça, né? Do avião que caiu, ele caiu, foi devido à questão da rede elétrica, houve algum outro tipo, na verdade eu nem sei, foi feito um laudo aí, né? Não sei se foi feito um laudo, se há um parecer ainda. Não. E a diferença também do avião em si, é um avião particular, e qual é essa relação do avião particular, do avião de passageiro? Qual que tem a maior chance de ter acidentes, apesar que os comandantes já falaram que o avião de passageiros é mais seguro, mas geralmente cai avião particular, né? Que são jatinhos particulares, é isso ou não? Não é bem assim, Cristiano. O que ocorre é o seguinte, nesse caso da Maria Mendonça, nós não podemos ainda afirmarmos com toda certeza o que houve. Sim. Tá? Ele está em processo ainda de investigação pelo Investigação. CENIPA. Tá? Então seria muito leviano e deselegante da nossa parte. Sim, claro. Apontarmos uma situação. Está muito recente. Leva mais, né? esse órgão que é um órgão de investigação? O CENIPA é um órgão de verificação de investigação de sim. acidentes aéreos. Geralmente leva um tempo para poder ver todas as causas, né? Leva um tempo. É que a mídia gosta, claro, Sim, ela vai nesse querer ganhar momento, em cima, ela quer lamentavelmente, surgem, entre aspas, especialistas. a audiência, né? tudo. E nós ouvimos bastante. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, porque, primeiro, parte do pressuposto, ninguém vai querer pegar uma aeronave propositalmente para causar acidente. Ele não vai ali despreparado. Sim. O comandante que estava em operação junto com o seu copiloto, comandante extremamente experiente. Então, há que se investigar melhor o que houve no procedimento. Entendi. Né? Então, não se pode jamais chegar e dizer houve isso, houve aquilo outro. São especulações. Especulações, São exatamente. totalmente especulações. Bastante especulações, né? Os aviões foram para determinados locais onde vai ser feito o estudo. É muito preciso. Entendi. Aí chega a demorar 3 anos Caramba. uma conclusão Sim. dessas. Sim. Mas é com precisão. E serve para orientação, para evitar próximos acidentes. Exato. Entendi. Qualquer acidente, por mais lamentável que seja, e que as pessoas... É comovente, realmente. Sim. Como eu disse, acontece um acidente aqui, o mundo inteiro fica sabendo. A mídia cai muito em cima, fica o tempo todo fazendo suposições, conjecturas e tudo mais. Então, realmente, é uma pessoa ilustre que estava ali, cantora, não que a vida dela seja mais importante que a dos demais, de forma alguma, todos ali, né? O que nós mais gostaríamos que saíssem todos vivos, né? Tudo vivos desse lamentável acidente. Mas o que acontece muitas vezes é isso. Há um acidente, vai ser verificado, está sendo feita a perícia, ali vão estudar, e no momento em que houver a conclusão, vão se apontar a causa. Muitas vezes não vai apontar uma causa, foi culpado fulano, foi culpado ciclano, foi culpado isso, foi culpado aquilo. Não. Infelizmente já aconteceu. Sim. Tá? E desse acidente, como disse muito bem o comandante Pinheiro,
serão tiradas as conclusões e as lições para que Também. acidentes iguais não aconteçam mais aconteçam novamente. com aquele equipamento específico, né? Que era um King Air, que é um equipamento excelente, super seguro. Muitas vezes eu vi em jornais, em mídias, pessoal, de novo caiu um King Air. De novo caiu um King Air. Tem tantos King Air voando no Brasil e no mundo, né? É uma aeronave extremamente segura, dócil, com a pilotagem tranquila, na mão de pilotos experientes. Eu falei, não foi feita para cair. Lamentavelmente houve um acidente. Sim. Né? É isso que acabou acontecendo. Mas pode ter certeza que a partir do momento em que descobrirem a causa, esse estudo será bastante proveitoso no sentido de evitar que aconteça um próximo acidente. É muito bom, né? Tanto a experiência, né? A opinião dos comandantes, para até quem estiver assistindo nosso podcast, desmistificar um pouco, né? E deixar de especular, na verdade, Sim, né? Que isso é bem desagradável e É desagradável e deselegante. Especulação em torno desses acidentes. sempre, né? Sempre em nome da audiência, né? Infelizmente. Comandante Pinheiro, comandante Custódio, quais são os desafios do mercado na área aí que vocês se encontram, que a empresa dos comandantes agora, a Skyjet Fly, tem aí pela frente? Veja bem, nós criamos essa empresa exatamente no período de pandemia. Exato. As expectativas hoje são muito boas de mercado. A aviação está se recuperando, estão voando mais, os aviões particulares, os executivos estão voando mais, a aviação comercial também está voando bastante, as empresas já falam em investimentos de novas aeronaves e os particulares também já falam em investimento. O ano que vem nós temos um ano político. Esse ano político é muito usado o avião. Há um aquecimento muito grande na aviação. Verdade. Hoje, numa campanha política, o avião é extremamente usado por causa das distâncias. Um candidato às vezes sai de Porto Alegre à tarde e precisa estar à noite em Recife. Ou está em Recife, Sim. fica numa campanha eleitoral em Recife, lá e precisa se deslocar para Manaus. Isso é possível através do avião. Então, todo o ano eleitoral, o aquecimento na aviação é muito grande. Avião voou, consumiu, vai peça, precisa de revisão, é nisso que nós estamos na expectativa. Perfeito. E além disso também, sempre lembrar que, como disse, dois malucos aqui abriram uma empresa em plena pandemia, mas com a visão de que, e com o otimismo e a certeza de que essa pandemia vai passar, vai acabar. A vida vai voltar ao normal. Sim, com certeza. Né? Isso foi um ciclo, infelizmente. E a vida voltando ao normal, a aviação vai voltar também aos patamares que eram antes da pandemia. E digo mais ainda, tem tudo para crescer. Eu acredito em estudos que andei acompanhando, que nos próximos 10 anos, com crise ou sem crise, nos próximos 10 anos, a aviação comercial no Brasil, ela dobra. Tá Nós vivemos num país com dimensões continentais. Sim, isso é né? verdade. E há muita deficiência ainda de infraestrutura aeroportuária em determinadas regiões do país. Mas com a política que vem sendo desenvolvida aí, com bastante atenção a essa área, inclusive, que esperamos que isso se concretize, então essa política de se levar às regiões remotas do país através da infraestrutura aeroportuária, o avião é uma ferramenta fundamental, né, para se chegar a esses pontos distantes. Né? Então eu acredito realmente que tem muito para crescer, tanto na aviação comercial, só frisando, toda aquela uma aviação pode ser até de pequeno porte, mas é comercial, que envolva uma operação comercial de transporte ou de passageiro ou de carga, e aviação de linha aérea, que são uma das grandes companhias que aqui estão. Então elas vão crescer e muito. E a Skyjet está aqui para servir esses nossos colegas pilotos
desses rincão do Brasil interior afora aí, para ajudá-los e assessorá-los no fornecimento de peças para manter a manutenção da sua aeronave em dia e em condições operacionais e, consequentemente, em segurança. Isso é muito bom, fantástico. Inclusive, nós vamos deixar aqui no link da descrição, né, todos os contatos, para entrar em contato, as redes sociais da SkyJet Flying, para que vocês possam conhecer esse maravilhoso serviço e tomar um cafezinho aqui com os comandantes aí será um futuramente. Prazer. Será um prazer. Comandante Pinheiro, comandante Pinheiro, comandante Custódio, obrigado pelo tempo de vocês. Claro que tem muito mais assuntos aqui para tratar. Fica o convite aí para uma próxima oportunidade, né? O comandante já veio aqui em outro podcast, outro episódio, falando aí da função de contador. E fica o convite aqui para nós nos aprofundarmos, não só também nesse tema de aviação, mas também falando aí dos projetos futuros da SkyJet. E gostaria que vocês deixassem uma mensagem final, fica à vontade, aqui para os nossos telespectadores, para aqueles que nos ouvem agora também aí para as plataformas digitais, né, e plataformas aí para que possam nos ouvir. Cristiano, estamos muito agradecidos, foi muito bom, foi esclarecedor. Nós podemos informar os nossos objetivos da SkyJet, o serviço que nós estamos aptos a prestar de importação, assessoria aeronáutica, assuntos relacionados junto à ANAC. Muito bom. Agradeço muito a oportunidade que nos foi dada. Nós que agradecemos. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui mais uma vez, falando sobre esse assunto maravilhoso que encanta. E é incrível, por incrível que pareça, com 37 anos de aviação, até hoje, quando eu falo de aviação, quando eu olho, vejo um avião, então eu até hoje ainda me sinto encantado, porque realmente é um amor muito grande. Essa profissão que foi abraçada por mim é uma profissão que tem que amar muito para encarar os desafios, né? Mas então eu quero realmente agradecer essa oportunidade, me colocar à disposição. Se precisar algum esclarecimento a mais, será um prazer estar aqui para colocar. E ao mesmo tempo lembrar a todos que a vida vai continuar realmente, essa pandemia está acabando, e no que tange a parte da aviação, a aviação tem tudo para realmente decolar, né? E a SkyJet está aí para assessorar e manter essas pequenas aeronaves do interior aí em condições de voar com toda a segurança, mantendo a sua manutenção em dia. Com toda certeza. Obrigado. Agradeço aqui em nome da M7, comandantes. Para vocês que ficaram até agora, acompanharam aqui, com certeza tiraram muitas dúvidas, né, que vocês mandaram aí nos comentários também, principalmente no nosso e-mail do consultoria, m7consultoria.site. Espero que tenham sido respondidas, mas eles voltarão aqui em um próximo episódio. Deixando aqui nossa mensagem final, como sempre deixamos antes de terminar, uma frase curta aqui de Pitágoras, que eu acho que veio bem a calhar, até por alguns momentos que estamos vivendo. Escuta e será sábio, o começo da sabedoria é o silêncio. M7 Consultoria.